Meu nome é Lucas Cardoso Soares e eu vou falar um pouquinho sobre a instrução Jump. Aqui eu começo falando sobre o que acontece em todas as instruções, certo? Que foi onde a gente parou, que é basicamente a leitura do PC pela memória, para daí, então, soltar a instrução, né, conforme esse endereço, né, o endereço do PC, que o PC apontou. A memória, então, vai dar essa instrução, certo? Vai jogar na saída essa instrução. E a gente também tem essa parte aqui do somador, que vai ser justamente o incremento do PC mais 4. E também a gente tem esse atraso sendo propagado para vários outros componentes do nosso circuito que não tem mais atraso que isso, né? São só cabos sendo reorganizados, enfim, dessa forma. Aqui a gente entra então nos sinais de controle da execução jump e a gente consegue perceber que nós temos vários don't cares aqui embaixo que ocorrem justamente porque a gente não utiliza essa parte, a gente não escreve no nosso banco de registradores nem na nossa memória de dados e também não utilizamos a ULA aqui, por isso que o controlador da ULA também é don't care, o que pode nos economizar lá na frente lógica combinacional, né, no nosso mapa de Carnot. Okay? Aqui nós temos o sinal de controle DVI, ou seja, o desvio incondicional, como 1, que vai ser justamente a nossa seletora desse MUX, que vai selecionar a operação de jump, que a operação de jump nada mais é que o endereço sendo passado, aqui esses 26 bits sendo passados, e incrementados com PC mais 4, certo? A operação de jump é muito simples justamente por causa disso, porque nós temos 6 bits de opcode e 26 bits de endereço, certo? Então é só isso aqui que a gente faz no jump. Importante ressaltar também o branch on equal aqui, que é o desvio condicional como 0, e aí passamos o fonte PC com esse atraso de 305 e sinal de controle 0, ok? Agora a gente vem aqui para o tempo de estabilização dos MUXs, a gente tem esse aqui de baixo com o 307, que nada mais é que um MUX que a gente não vai utilizar, certo? Não vai ser utilizado pela nossa operação em si, ele só vai estar ali realmente acontecendo, né? Porque a gente chega a carregar ele, certo? Mas não vai ter tanta diferença assim no nosso circuito. Na verdade, ele não vai interferir em nada, mas como ele ocorre, eu decidi colocar aqui, ok? A gente tem também os MUXs aqui de cima, que esses realmente importam no nosso circuito, menos o M4, né? Mas também coloquei justamente por causa disso, que vai ser de 307. E a gente tem aqui o que mais importa realmente, que é o tempo de estabilização do M5, que vai ser o máximo entre o tempo de estabilização da minha entrada selecionada, que vai ser a primeira, e o tempo de estabilização do meu sinal de controle, como a gente pode ver nesse slide aqui que foi apresentado em uma das aulas da nossa disciplina, certo? Onde a gente tem que, não importa a outra entrada, se a selecionada é a que vai ter o tempo que importa para a gente, certo? Então, por mais que a gente tenha aqui na saída do M4, certo? Que vai ser a nossa entrada 0 do MUX 307, como ela não está sendo selecionada, o que importa é a outra, que é 305, né, de atraso. Então, como o DVI, que é o sinal de controle, e a minha entrada selecionada, que é esse aqui, é a 1, também é 305, a gente tem que o tempo de estabilização desse meu M5 vai ser 307, porque é o 305 mais o 2 do tempo de atraso do MUX, ok? Passando então aqui para o tempo de setup do PC, que vai ser a nossa última operação que vai acontecer, nós temos simplesmente mais 5 picosegundos que está tabelado lá para a gente em um dos slides da disciplina, ok? Então aqui a gente termina com o caminho crítico, certo? Que vai ser muito simples, vai ser a leitura do PC pela memória, depois a memória, então, depois de ler essa instrução, ela joga ela para fora, para a saída, o controle lê essa instrução, certo? Coloca o sinal de controle DVI como 1, passa esse DVI, né, esse sinal de controle para o MUX5, e aí nós seguimos, então, de volta para o PC e terminamos com esse tempo de setup do PC, certo? O que nos deixa com um caminho crítico de 312 picosegundos. É isso, então. Muito obrigado aí. Boa tarde, então, meu nome é André e eu vou aqui demonstrar o atraso de uma instrução do tipo branch on equal. Podemos ver aqui um pouco mais sobre como é a palavra de uma instrução branch on equal. O opcode da instrução é 4.
esse valor fica armazenado dos bits 31 ao bit 26. Em seguida, temos o endereço dos dois registradores cujos valores serão comparados. Podemos ver aqui que se os valores desses dois registradores forem iguais, então PC receberá PC mais 4 mais esse deslocamento. O deslocamento que fica armazenado dos bits 15 ao 0. No caso, vamos ver mais à frente que esse valor será deslocado 2 bits para a esquerda. Então, uma vez estabilizada a leitura da memória, temos que os sinais de controle serão os próximos a estabilizar. Podemos ver aqui que a leitura da memória se estabilizou no instante 305. Agora os sinais de controle foram estabilizados. Os sinais utilizados por uma instrução branch on equal são DVC, que foi colocado em 1, ULA OP, que foi colocado em 0, 1. Esse sinal define qual será a operação realizada dentro da ULA, da unidade lógica aritmética. Ou seja, ao ser posto em 0, 1, a ULA sabe qual operação deverá realizar. Nesse caso, a operação será uma subtração seguida de uma comparação. O sinal de controle ULA fonte foi definido para 0. Ou seja, a segunda entrada da unidade lógica aritmética irá receber o sinal de B, que foi lido no banco de registradores. Os outros sinais de controle, que controlam registradores, foram definidos para 0. E os sinais de controle que controlam muxes foram indefinidos. Podemos ver aqui, esse mux é irrelevante nessa operação, então seu sinal foi definido para indefinido. No caso, seu sinal foi indefinido. E nos registradores irrelevantes, por exemplo, a memória de dados, seu sinal foi definido para 0. Nesse instante, os dois registradores foram lidos no banco de registradores. Essa operação teve um atraso de 70 picosegundos, ou seja, como o sinal instr, que contém a instrução lida da memória de instruções, foi estabilizado no momento 305, os sinais A e B irão se estabilizar no momento 375. O atraso da leitura do banco de registradores é de 70 picosegundos. Agora, em relação ao MUX2. O sinal M2 será estabilizado no instante 377 picosegundos, ou seja, considerando um atraso de 2 picosegundos para que seja realizada a seleção desse MUX. Como o máximo entre o tempo de estabilização de B e o tempo de estabilização do sinal ULA fonte é 375, que é o tempo de estabilização de B, temos que o tempo de estabilização de M2 será de 377 picosegundos, porque TDMUX tem um valor de 2 picosegundos. Então, 375 mais 2 picosegundos de atraso será 377. Agora para a ULA. Nesse momento, os sinais A e B foram comparados dentro da ULA. E o sinal 0, que dirá se A e B são iguais, foi estabilizado. Ou seja, dentro da ULA, o valor de A foi subtraído com o valor de B e o resultado dessa operação foi comparado com o número 0. Se os dois valores binários são iguais, A menos B será sim igual a 0. E o sinal 0 será 1. Caso contrário, se A e B forem diferentes, o resultado de A menos B será um valor diferente de 0. E o sinal 0 será 0, porque a comparação 0 não foi satisfeita. Essa operação levou 60 picosegundos. O valor de 60 picosegundos é o atraso considerado para qualquer operação realizada dentro da ULA. Ou seja, o tempo de estabilização do sinal 0 será, no instante, 437 picosegundos. Agora, os dois sinais de entrada da porta END que definem fonte PC, o sinal fonte PC, foram estabilizados. Note que é considerado que o atraso da operação da porta lógica END é de 0 picosegundos, ou seja, é um atraso insignificante ou desprezível. Então, temos que o sinal de seleção do MUX4 foi estabilizado em 437 picosegundos. Podemos ver aqui quais atrasos da operação branch on equal foram calculados. Primeiramente, comparar dois registradores usando a ULA para fazer uma subtração. Isso foi visto anteriormente. O deslocamento deve ser estendido para 32 bits, pois está em 16 bits. Esse atraso foi calculado anteriormente, pois é igual para todos os tipos de instruções. Podemos ver aqui que o caminho percorrido é o seguinte. No instante 305, ocorrerá a extensão de sinal. O atraso da extensão de sinal é desprezível. Em seguida, ocorrerá o deslocamento à esquerda de 2 bits desse valor, que também tem um atraso desprezível. Logo, o atraso final da segunda entrada do somador 2 será de 305 picosegundos.
Agora apenas nos falta calcular o seguinte atraso. Se ocorrer o desvio, o endereço do desvio é PC mais 4 mais deslocamento. O atraso de PC mais 4 já foi calculado, como marcado aqui em verde, e só nos resta saber o atraso de PC mais 4 mais o deslocamento. Como sabemos que o atraso da primeira entrada do somador, aquela que recebe PC mais 4, é de 25, e sabemos que o atraso da segunda entrada do somador, aquela que recebe o deslocamento, é de 305, sabemos que o tempo de estabilização da saída do somador do sinal S2 será de 325, ou seja, é o tempo de estabilização do sinal com maior atraso mais 20 picosegundos, que é o atraso do somador, de uma operação realizada pelo somador. Agora que sabemos os atrasos de todas as entradas do MUX 4, podemos calcular o tempo de estabilização de sua saída. Então, o tempo de estabilização do sinal M4, que é a saída do MUX 4, será o máximo entre S1, o somador 1, S1, S2, esse segundo sinal do somador, e fonte PC, que é o sinal de seleção. Isso porque não sabemos precisamente qual será o valor de fonte PC. Somando isso com o atraso do MUX, temos que o tempo de estabilização do sinal M4 será, no instante, 439 picosegundos. Aplicando a mesma lógica para o próximo MUX, o MUX 5, temos que o sinal M5 será estabilizado em 441 picosegundos. Isso porque o tempo de estabilização do sinal M5 é o máximo entre o tempo de estabilização do sinal de seleção, que é DVI, e como esse sinal de seleção irá selecionar 0, a entrada 0, que é a segunda entrada, temos aqui que será o máximo entre o sinal de seleção e o tempo de estabilização do sinal M4, somado com o atraso do MUX, que é de 2 picosegundos. Agora, considerando que o tempo de setup de PC é de 5 picosegundos, temos que o valor de entrada de PC irá se estabilizar em 446 picosegundos. Como a operação Branch on Nickel é satisfeita quando o valor da entrada de PC é escrito, podemos concluir que a instrução do tipo Branch on Nickel terá um atraso de 446 picosegundos ao seu fim. Nesse slide foi desenhado o atraso crítico dessa instrução. O caminho crítico é de PC, a leitura percorrerá para a leitura da memória de instrução. Em seguida, a leitura do banco de registradores, a seleção do MUX 2, a operação da ULA, a operação lógica da porta END, que é um atraso desprezível. Em seguida, a seleção do MUX 4, a seleção do MUX 5 e, por fim, o tempo de setup de PC, que é o tempo considerado para a escrita em PC. Ou seja, o delay desse caminho crítico é o tempo de estabilização do sinal M5, que ocorre em 441, mais TSU de PC. Como o tempo de estabilização de M5 é 441 e o valor de TSU é de 5 picosegundos, temos que o atraso crítico será de 446 picosegundos. Bom, eu vou falar sobre a instrução load word e por começo eu queria mostrar o formato da instrução load word. Ela tem 32 bits e eu tirei esse slide de um slide do professor disponibilizado na aula 7T. Por começo, ela tem 32 bits, a instrução, o formato da instrução, e dos bits 31 a 26 eles são referentes ao opcode em binário, então são 6 bits referentes ao opcode. Dos bits 25 a 21 eles são para o registrador base, para o cálculo do endereço da memória, então são 5 bits. Também 5 bits para o registrador de destino, que é do 20 a 16. E os últimos 16 bits, do 15 ao 0, vão ser para deslocamento ou para operações imediatas. Por começo, eu só queria mostrar um processador MIPS, que ele vai ser utilizado para o início da execução de qualquer instrução. Ele ainda está sem sinais de controles nem nada, é realmente só para mostrar o processador MIPS monociclo. Agora, com o sinal de controle, esse é um processador MIPS para o cálculo de uma instrução genérica. Então, como o load word ele é o PC mais 4, então simplesmente a próxima instrução é geralmente a próxima instrução da memória mesmo.
Por isso, o caminho selecionado ele vai ser referente ao PC mais 4, onde o atraso do primeiro MUX ele vai ser determinado pelo tempo de estabilização do fonte PC, que é feita pela lógica de um sinal do controle pelo sinal de zero da ULA. E como o sinal de controle é zero, então o atraso ele vai ser somado a 305 picosegundos, no que vai resultar a 307 picosegundos ali no MUX M4. Por que deu 307 picosegundos? Porque por tabela os TD dos MUXs eles estão setados para 2 picosegundos. Essa foi uma tabela também disponibilizada pelo professor, porém eu acabei não colocando nos meus slides. E com isso, o próximo MUX ele já tem o sinal de seleção em 305 e somando com o atraso do outro MUX a gente vai ter 319 picosegundos. E para chegar no PC ainda teremos o tempo de setup que resultará em 314 picosegundos nesse caminho. Agora sobre o slide de controle da própria instrução load word mesmo, eu queria dar um grande foco ali em cima do banco de registradores, onde está setado o sinal de controle para 1. Ali tá assim, porque como a instrução load word, a instrução load word ela tem que ser escrita do banco de registradores, por isso está setado o sinal de controle ESC-REG para 1. Agora falando sobre o caminho da execução da instrução. Esse caminho ele vai começar pela leitura do PC, vai para a leitura da memória de instrução, vai então para a leitura no banco de registrador, passa para a ULA, vai para a leitura da memória de dados, passa pelo MUX3, pelo M3 e vai ser escrito no banco de registrador. O que essa análise de time vai resultar em 807 picosegundos. Por que vai resultar em 807? É porque para o cálculo, ele é somado, o cálculo para chegar em 87 picosegundos, a análise de timing, ele é somado primeiramente o tempo de setup do PC, que se não me engano está em 5 picosegundos, com o tempo de leitura da memória de instrução, que está em 300 picosegundos, no que já começa resultando 305 picosegundos. Além disso, também é preciso somar o tempo de leitura do banco de registrador, que estará em 375 picosegundos, como mostrado. Somado a isso, também há o atraso da ULA, de 60 picosegundos, mais o tempo de leitura da memória de dados. Após isso, também há o TD do MUX, e por fim a gente vai ter o tempo de escrita do banco registrador, no que vai totalizar 807 picosegundos. Esse é basicamente o caminho crítico da instrução load word. Ok, a instrução é storyboard. Eu peguei essa imagem dos slides 6T para mostrar o formato da instrução, o formato do código binário da instrução. Os primeiros bits de 31 a 26 são referentes ao opcode. Os bits de 25 a 21 são referentes ao registrador que serve de base para o cálculo de endereço, né, da memória de dados, para onde o dado vai ser encaminhado. E os bits de 20 a 16 são referentes ao registrador de onde o dado vai ser extraído. E os bits de 15 a 0, por último, são os bits referentes ao deslocamento na memória de dados. Essa imagem foi tirada do slide da aula 9T. Ela é referente no caso, a análise genérica que qualquer instrução passa, e aí foram acrescentados os dados referentes apenas aos sinais de controle, que em qualquer caso ficam disponíveis no tempo 305 picosegundos. A partir daí a gente vai fazer a análise de timing, né, do endereço de PC da próxima instrução. O endereço de PC da próxima instrução ele vai ser o PC mais 4, porque a instrução storyboard não mexe com o fluxo do programa. Então a próxima instrução é simplesmente a próxima instrução da memória. Por isso, o caminho que vai ser selecionado vai ser o referente ao PC mais 4 aqui do somador. Então o atraso do primeiro MUX ele vai ser determinado, no caso, pelo TE do fonte PC, que é um sinal que é feito a partir da lógica de um sinal de controle e o sinal de zero da ULA. Só que como o sinal de controle é zero, ele necessariamente vai ser zero, e por isso o atraso chega em 305. O atraso vai ser somado a 305. Vai dar 307 picosegundos, já que o atraso dos MUX por tabela
é de 2 picosegundos. O próximo MUX já tem o sinal de seleção disponível também em 305, porque ele é um sinal de controle. Como o sinal que vai ser selecionado chega em 307, e soma-se o atraso do MUX e temos 309. Depois disso vai direto para o PC e temos o tempo de setup, que vai durar 5 picosegundos, totalizando nesse caminho 314 picosegundos. É uma instrução que vai ter, posteriormente, ela vai ter no decorrer da instrução uma escrita na memória, e então é bem instintivo que esse caminho para o PC não vai ser o caminho crítico da instrução. Por isso, vamos continuar para o corpo da instrução. A instrução, depois de lida, ela chega ao banco de registradores no tempo 305 picosegundos, que é o incrementado da leitura da memória de instrução. E a partir disso, o banco de registradores disponibiliza os dados 70 picosegundos depois, que é o tempo de leitura desse banco, né? Então, 375 picosegundos, e a gente tem os dados disponíveis referentes ao dado a ser escrito, que vai ficar disponível lá na memória de dados, e vai ter os dados, o dado A, para a operação da ULA, que vai calcular o endereço. O segundo dado, ele vem de um MUX, que vai selecionar a entrada 1, que é a entrada que se refere aos bits retirados da memória de instrução. São os bits de 15 a 0, que são referentes ao deslocamento. A partir disso, o maior atraso aqui é de 375 picosegundos, que é o dado que foi lido do banco de registradores. A partir disso, se incrementa o atraso para as operações da ULA, e o atraso para as operações da ULA é sempre de 60 picosegundos. E depois disso, o resultado fica disponibilizado em 435 picosegundos. Esse dado ele é referente ao endereço, onde vai ser armazenado o dado na memória. Como o dado já estava disponível desde 375 picosegundos, o maior atraso aqui é de 435 picosegundos, e a partir disso se incrementa o tempo de escrita na memória, que é de 300 picosegundos. O caminho crítico aqui, que é esse, o caminho crítico da instrução, totaliza então em 735 picosegundos.